queria fazer um pedido muito especial às nossas irmãs, mães principalmente, mulheres e as mães. Nós temos, irmãos, um movimento de algumas mulheres de nossa SAF. Quem tem estado mais à frente, minha esposa Márcia, esposa do pastor Juliano, Ana Paula, a Renata, esposa do pastor Carlos Henrique, um ministério de mães intercessoras, mães que oram por jovens, adolescentes e crianças, filhos aqui de nossa igreja. E nós temos um desafio, porque um grupo pequeno de mulheres começou a orar, e o grupo de jovens e adolescentes, a lista que foi sendo feita foi crescendo. Nós temos uma lista hoje com 487 nomes. E a proposta das mães de oração é orar nominalmente por cada um desses filhos. Então qual é o desafio? Mães, entrem nesse ministério. Sexta-feira que vem, enquanto acontece o SOS, culto dos adolescentes, as mães se reúnem aqui a partir de 8 da noite. Elas têm algumas vezes uma participação de 5 minutos de oração aqui com os adolescentes, mas elas retornam lá para a sala e lá elas oram de joelhos por todos esses meninos. Então você, mãe, podia fazer esses dois movimentos aqui, que é, primeiro deles, lá atrás na saída, tem essa relação dos jovens, adolescentes e crianças. E você podia pegar uma lista dessa, e você ora por 20 amanhã, uns 30 depois de amanhã, e vai orando. Você tem um mês para orar nominalmente pelos 480. Tem umas mães guerreiras aí, eu sei de várias, que numa puxada só de oração, ora de um por um. Os 487 nomes, elas oram de um por um. Então, você, mãe de oração, podia orar por esses jovens. Pedir a Deus que guarde o coração deles fiel a Deus. Que Deus os mantenha no temor dEle. Que a palavra de Deus entre no coração dessa juventude. Que Deus os guarde dessa influência do secularismo. Que Deus os guarde das ideologias, influências que arremetem tantos jovens para a perdição em nossos dias. Mas vamos mobilizar, queridos, na oração. Então, está aí o desafio para você, mãe. Você podia, primeiro, passar lá, pegar a lista e ser uma destas mães que ora durante a semana. E sexta-feira, separa um tempo, vem orar. Se você tem um filho que vem no SOS, traga o filho, vem com ele. Enquanto ele está aqui, você ora por ele lá. Se você não tem, mas vem também, adota alguns meninos na oração para você interceder por eles. Amém? Podemos contar com centenas de mães de oração aqui nessa igreja? Podemos ou não? E se você não é mãe, vem orar. Adota, mãe do coração. Vem dobrar seus joelhos e orar por esses meninos. Temos um grande desafio em relação a jovens, adolescentes e crianças nos nossos dias, irmãos. Então, desafio lançado para você. Abra a tua Bíblia. Vamos ler livro de Reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 18. Nosso tema, nossa jornada do mês de julho, começando essa segunda metade do ano, né? Primeira semana, primeiro mês da segunda metade do ano, entrando já no segundo semestre de 2019. Nosso tema é amor radical. É um desafio a amar Deus de forma radical. E quando pensava nesse tema, quando orava sobre esse tema, em como Deus trataria conosco acerca deste assunto, que Deus tem a nos dizer, como Deus pode nos desafiar em relação a amor radical, a amá-lo radicalmente, a amá-lo com um posicionamento firme em relação a Ele. A primeira passagem que me veio ao coração foi esta, e é o que eu quero convidá-lo a ler e meditar nela comigo hoje. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe,
porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos, mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrer. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora, pois, dizes: vai, diz a teu Senhor, eis aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não te disseram, ou não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: vai, dize ao teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Esse é o grande medo dele. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: não, eu não tenho perturbado Israel, mas tu, você e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da tua mesa. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: vamos juntos à pergunta de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ficaram meio assim emudecidos. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos,
escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é o Deus. E todo o povo disse: boa palavra, é boa essa palavra. Todo mundo falou: boa palavra, vamos lá, boa ideia, vamos, execute. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o vosso Deus, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos, responde-nos, Baal. Porém, não havia voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: oh, clama aí em alta voz, clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e aí Ele vai acordar. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, se mutilavam com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, 6 horas de culto, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ninguém respondeu, ninguém ouviu, ninguém atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: encham de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também aquele rego de água. Aquele rego de água também transbordou. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor,
responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que tu a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava naquele rego ao redor. Vendo aquilo, o povo não teve outra reação que podia ser melhor do que essa. Ao que vendo o povo, caiu com o rosto em terra e disse, e eu imagino que não apenas disseram, mas que eles gritavam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não é Baal, é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali o mataram, ou os mataram. Mataram a todos aqueles profetas de Baal. Irmãos, esse é um dos momentos dramáticos da história da nação de Israel. A nação de Israel teve basicamente 8 dinastias, 19 reis. Mas se você ler, você vai perceber que todos eles eram reis perversos. Que a história daquelas 8 dinastias, a história de cada uma delas culminou em morte, traição, assassinato, adultério, idolatria, feitiçaria, sacrifício humano, perversão, ambição. O reino do norte, das 10 tribos do norte, foi uma tragédia, porque ele foi formado por 10 tribos que seguiram Jeroboão, quando houve a divisão nos dias de Roboão, filho de Salomão, rei de Israel. Esse reino dura muito pouco, por causa de seus desvios. Eles abandonam Jerusalém, estabelecem Samaria como capital. Eles não adoram mais em Sião, eles adoram agora no Monte Gerizim. E não tem mais o sacerdócio levítico, não tem mais a lei. Então, mesmo sendo nação de Israel, descendência de Abraão, eles se tornam um povo parecido com os cananeus à volta deles. E os reis que sucedem no trono são reis perversos, são reis malignos. E eles fazem o povo se desviar dos caminhos do Senhor. Aqui no capítulo 18, lá do 17, Reis já vem nos contando sobre o reinado de Acabe. Acabe é filho de Unri. E Acabe, o pai de Acabe não era um bom rei, fez o que era mal. Acabe aprendeu a fazer o que era mal dentro de casa. E para piorar as coisas, Acabe se casou com uma das mulheres mais famosas da Bíblia. Qual que é o nome dela? Jezabel. Quando você quer xingar uma mulher dizendo que ela não presta, você diz: isso é uma Jezabel. Não é? A mulher é tão ruim que ela se tornou a personificação da mulher pervertida, da mulher sanguinária, da mulher feiticeira, da mulher encrenqueira, da mulher que causa intrigas, confusões, discórdias. Ela se torna o exemplo, o sinônimo da mulher depravada, da mulher complicada. Vários nomes bíblicos são usados em criança. Eu nunca conheci uma menina que alguém batizou de Jezabel. E se batizasse, acho que o cartório topava mudar, não é? Jezabel, esposa do rei Acabe, é uma mulher complicada, porque Jezabel é uma mulher mandona, ela manda no marido. E Jezabel é uma mulher perversa, ela manda no marido para maldade, ela instiga o marido a fazer coisas terríveis.
Um cidadão tinha uma vinha maravilhosa perto dela, perto ali da região do palácio. O rei saindo, viajando, passando por lá, viu aquela vinha, achou maravilhosa, se encantou, mandou perguntar o preço. O cara disse: eu não vendo. A Jezabel disse: o senhor quer aquela vinha, não é, rei? Ele disse: quero. Ela então arma uma cilada para que matem o dono da vinha, toma a vinha daquele homem e entrega de presente ao seu marido. É assim que ela resolve as coisas. Esse é o caminho de Jezabel, e assim ela vai manipulando seu marido, assim ela vai controlando o seu marido, e ela é sacerdotisa de Baal, ela é filha, ela é de linhagem de adoradores de Baal, e ela se torna uma patrona do culto a Baal na nação de Israel. Ela é uma rainha adoradora, sacerdotisa de Baal. E ela fomenta o culto a essa divindade. Baal era uma das principais divindades do mundo antigo. Era o deus dos sumérios. Era o deus dos fenícios. Era a divindade adorada pelos amorreus. Era a divindade adorada, cultuada por diversos povos ali, filisteus, amorreus, vários deles, moabitas, amonitas, cultuavam Baal. O culto de Baal nesses dias era tão forte, que ele chega a influenciar a religião do Egito, que tinha sua própria religião, que tinha seu próprio panteão de deuses, mas nesses dias o culto a Baal estava sendo praticado até lá distante, no Egito, até as regiões da Pérsia, até as regiões mais distantes de Babilônia. Os povos, havia uma espécie de avivamento do culto a Baal, e essa era a principal divindade cultuada naqueles dias. O nome Baal quer dizer meu Senhor. A palavra, bem literalmente, quer dizer dono. Daí o nome Baal significar também marido, porque na cultura daqueles dias a mulher era propriedade do homem. Então Baal era o dono, era o amo, era o marido. O nome que aparece algumas vezes na Bíblia, Baalins, é só uma forma plural de Baal, uma forma plural do nome Baal. E você vai perceber no Velho Testamento que uma das religiões que mais deu trabalho a Deus para limpar o coração do seu povo foi o baalismo, a adoração a Baal. Há alguns que fazem uma ligação de Baal, entendendo que Baal é o que mais tarde, na fé grega, se torna Zeus. Para eles, Baal é a divindade maior. Baal é o originador da vida. Baal é o criador de todas as coisas. Mas aqui nós temos um povo que foi liberto do Egito, um povo que foi resgatado das religiões egípcias, dos cultos à morte, dos cultos aos deuses, dos sacrifícios humanos praticados no Egito, e agora eles estão na posse da terra deles de Canaã. Esse é o povo de Deus, esse é o povo chamado pelo Senhor, esta é a nação que tem o oráculo, a lei mosaica, a revelação. Eles tomaram posse da terra, eles expulsaram os pagãos daquela terra, eles têm uma linhagem, eles têm uma história, mas eles começam a esquecer a história deles. E aqui nós vivemos um drama, porque você tem um rei judeu instigando seus súditos a adorar Baal. Você tem o culto a Baal institucionalizado em Israel. E a pergunta é: como o povo de Israel aceitou adorar uma outra divindade assim? Baal, Moloque, Astarte, Dagon, Mamon, tantas divindades pagãs. Baal é o mesmo que Moloque. Moloque é a divindade, Baal é a divindade com as suas mãos erguidas, aonde eles colocavam as crianças e ateavam fogo e as matavam em oferenda a Baal, para que ele abençoasse a produção deles. Por ser ele o Deus da vida,
Eles entendiam que oferecendo uma vida a Baal, com a morte daquela criança, Baal se lembraria deles e os abençoaria com boa produção agrícola. Esse culto, irmãos, se espalha em Israel. E aqui, para entendermos melhor como esse culto se espalha, a questão não é de substituição do culto a Yahvé. A questão é a mistura do culto de Baal com o culto a Yahvé. A questão aqui é a confusão que os israelitas estavam fazendo entre Deus e Baal. Sabe o que eles diziam? É a mesma coisa. É o mesmo Deus. Era mais ou menos esse discursozinho assim: toda religião é boa. Já ouviu isso? Já te disseram isso? Eu respeito todas, porque todas as religiões são boas. Por exemplo, o baalismo sacrificava crianças. Você acha que isso é uma religião boa? Você acha que isso é uma religião boa? Nos nossos dias existem religiões que sacrificam crianças. Vocês acham isso que isso é bom? O baalismo era assim. Uma religião que desvia o homem do alvo, que é adorar a divindade verdadeira, não pode ser boa, irmãos. Porque ela não faz o bem, ela faz o mal. Ainda que ela pregue o bem horizontalmente entre os homens, ela faz o pior dos males que uma religião pode fazer, que é fazer os homens errar o alvo, que é adorar o Deus verdadeiro. E Satanás, sabedor disso, Satanás não combate o culto a Yahvé. Satanás não proíbe o culto a Yahvé em Israel. Satanás institui o culto a Baal. E o culto a Baal cresce, se espalha, domina, predomina em Israel. E aí aparece por lá um grupo de profetas, dizendo ao povo: Baal não é Deus, Baal não é a divindade verdadeira. Jezabel, líder do culto a Baal, se levanta contra esses profetas e manda matar, e manda varrer de Israel todos os profetas de Deus, e sai caçando os profetas. O povo fala de caça às bruxas, aqui era o contrário, era a bruxa caçando. A bruxa caçando os profetas em Israel afora. E ela vai achando os profetas. Você viu ali que Obadias conseguiu salvar 100 profetas. Escondeu 50 numa caverna, 50 na outra, deu água, deu comida, deu pão para eles, e eles ficaram ali escondidos. E Elias escapou. Elias, ela caçou, tentou matar, Acabe tentou matar Elias, mas pelo que Obadias fala, nós percebemos que Elias era guiado pelo Espírito Santo de Deus, e quando Jezabel ia para um lugar para matar Elias, Deus falava com Elias e Elias fugia. Então você imagina, com Deus contando os movimentos de Jezabel para Elias, quando é que Jezabel ia pegar Elias? Nunca. E esse era o desespero de Acabe, esse era o desespero de Jezabel. Eles não conseguiam achar Elias. Quando eles rumavam para um lugar, Deus falava, Elias ia para outro. Eles não conseguiam. Aí é por isso que tem essa tensão, que Acabe, por causa da seca, e Elias havia orado para que não chovesse, e já havia passado mais de 3 anos sem chuvas. Eles estavam numa seca terrível, padecendo fome e uma miséria geral na nação. O Acabe chama o Obadias e diz: olha, vai procurar água para um lugar, eu vou para outro, vamos mandar gente espalhar pessoas para procurar fontes de água, porque aí perto terá capim e nós vamos trazer para tentar preservar nossos animais. Obadias vai, no caminho encontra com Elias. No caminho, quando encontra com Elias, ele diz: Elias, você é o profeta de Deus? Ele diz: sou. E dá um recado para o seu rei, para o seu senhor: eu vou lá no palácio me encontrar com ele. O Obadias: não brinca comigo não, Elias, você vai me colocar em confusão, porque eu vou chegar lá, falar com o rei que o Elias está aí o Espírito do Senhor te arrebata para outro lugar, e aí quando eu falar, olha aqui o Elias, e o Elias não está ali mais, e aí o rei vai me matar. Elias diz: não, tão certo como vive o Senhor, hoje eu vou comparecer perante Acabe. E ele vai, comparece, e comparecendo diante de Acabe, ele lança esse desafio. Mas eu queria chamar a tua atenção para esta palavra do profeta Elias.
quando Acabe atende ao pedido de Elias, que é fazer uma grande assembleia com o povo hebreu, com o povo judeu, no Monte Carmelo. Eles reúnem no Monte Carmelo. Aquele monte tem uma inclinação leve, de tal forma que as pessoas naquela inclinação em direção ao monte, dá para fazer uma gigantesca arquibancada. Elias então está lá em cima, e aquelas pessoas todas dali olhando Elias, o rei, olhando os sacerdotes do profeta Baal ali reunidos, 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo. Elias então lança um desafio, mas antes do desafio ele faz essa pergunta: até quando cocheareis entre dois senhores? Versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Se o Senhor é Deus, siga. A palavra de Elias é muito simples, o sermão de Elias é muito simples. E eu quero fazer do sermão de Elias o meu sermão dessa noite para você. Se o Senhor é Deus, então, meu querido irmão, minha irmã, se o Senhor é Deus, siga. Se o Senhor não é Deus, então não siga, vá para outros deuses. O sermão de Elias é este. Elias é alguém que eu não tenho dúvida nenhuma, ama radicalmente o Deus de Israel. Elias ama radicalmente o Deus de Israel. Se você perguntasse a Acabe: Acabe, você ama o Deus de Israel? Qual é a resposta que você acha que Acabe daria? Ele diria que ama. É o Deus de meus pais, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Mas a pergunta é: Acabe amava o Deus de Israel? Na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua concepção, é a mesma coisa. Yahvé, Baal, tanto faz, o importante é ter religião. Elias diz não. Se o Senhor é Deus, segui-o. Sirva a Deus. É nesse cenário, irmãos, de perversão, de apostasia, de esfriamento, que Elias lança essa palavra: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E a palavra aqui, traduzida do hebraico, é muito fiel. Essa é uma palavra que nós quase não usamos no português. Cochear, não é? O que é cochear? É quando dá aquela bambeada de coxa assim, já viu? A coxa não é muito firme. E ele está dizendo: até quando você vai ser bambo? Até quando você vai ser manco? Até quando vocês serão cristãos mancos? Até quando vocês serão devotos mancos, seguidores mancos, seguidores trôpegos, e não seguidores, discípulos firmes, decididos, definidos, centrados, empenhados em servir fielmente ao único Deus que existe, que é o Deus da palavra? Elias está dizendo: até quando vocês vão cochear? Até quando a coxa vai bambear e vocês vão andar mancos? O amor radical, irmãos, em primeiro lugar, ele nos leva a questionar a identidade dos outros, a autenticidade dos outros deuses. O amor radical é um amor que vai nos levar a questionar essa autenticidade. É o que Elias está fazendo. Ele está dizendo: vocês dizem que Baal é Deus. A palavra de Baal, o nome Baal significa que Baal é o dono. Baal é o dono da terra, Baal é o dono das pessoas, Baal é o dono dos bens, Baal é o dono das crianças. Por isso eles matavam crianças no altar de Baal. Então Elias está dizendo: vocês têm certeza disso? Vocês acreditam mesmo nisso? E Elias questiona a autenticidade de Baal como divindade a ser adorada.
É por isso que Elias é perseguido. É por isso que Elias é rejeitado. É por isso que Elias é incompreendido, irmãos. Oh, meu querido irmão e irmã, nós vivemos dias em que nós temos que dizer para as pessoas: se Yahvé é Deus, então siga. Mas se o teu Deus é a maconha, então siga. Se o teu Deus é Baca, é o álcool, então siga. Se o teu Deus é o dinheiro, então siga. Se o teu Deus é o sexo, então siga o Deus Zero, se encurve diante dele. Se a tua divindade é Mamon, se a tua divindade é Baal, se a tua divindade é outra, Elias está dizendo então: siga esse Deus, mas não fique entre duas divindades. Ou você adora Deus e é aprovado por ele, ou você não o adora radicalmente, você não o ama radicalmente, e ele não quer amor parcial, ele quer amor inteiro. Aliás, nem nós seres humanos gostamos de amor parcial. Quem é a mulher aqui que dividiria o marido com outra mulher? Tem alguma? Uma solteira desesperada está doida para ouvir uma levantar a mão. Nenhuma quer. Tem algum homem aqui que gostaria de dividir a sua esposa com outro homem? Entende? Que nem eu e você, seres imperfeitos, aceitamos o amor parcial. Nós queremos o amor completo, nós queremos o amor pleno. E Deus, o Deus Supremo disse: eu não quero corações divididos, eu quero 100%, 99,9% de amor a Deus é falta de amor a Deus. Ele não aceita menos do que 100%. E Elias está dizendo para esse povo: não cocheie entre dois pensamentos. Vivemos dias, irmãos, em que muitas pessoas estão ainda, como nos dias de Elias, divididos entre dois amores: o amor a Deus e o amor à riqueza, o amor a Deus e o amor à fama. Cristãos que se dobram de joelhos diante da fama, porque não amam Deus radicalmente. Amor radical é Jesus no deserto, quando Satanás diz: te darei todos os reinos, te darei toda a glória, te darei toda a fama, todo o prazer, todo o deleite, toda a posição que o mundo pode te dar. Você só tem que fazer uma coisa: se prostrar e me adorar. Quanta gente não pensava duas vezes? Quantas pessoas não pensariam duas vezes? Só isso? Só ajoelhar aqui e te adorar? Jesus disse a Satanás: só a teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Só a Deus adorar. Cuidado com os ídolos do coração. Não idolatre filhos, não idolatre coisas, não idolatre pessoas, não idolatre instituições, não idolatre ídolos, pessoas famosas. Não deixe teu coração ser roubado por tantas coisas que existem para roubar nosso coração e dividir nossa alma. Se Deus é Deus, siga-o. O amor radical, irmãos, nos leva a enfrentar a realidade dos falsos deuses, não somente a questionar a autenticidade deles, como Elias o fez. Ele questionou: isso não é Deus, isso é falso, essa crença é falsa, essa religião é falsa, esse culto é equivocado, essa crença é errada. Ele questiona, ele denuncia os equívocos do baalismo que se espalhava pelo mundo inteiro, em Israel naqueles dias. Era a religião mais crida e mais respeitada, mas Elias questiona. Não somente isso, Elias reage, Elias enfrenta a realidade dos falsos deuses, ele enfrenta essas coisas. O amor radical nos leva a enfrentar. Essa questão do amor, hoje em dia,
é bem complexa, porque as pessoas têm uma compreensão muito distorcida do que é o amor. Para algumas pessoas, amar primeiro, amor é sexo. Para a sociedade dos nossos dias, o que é amor? Todas as formas de amor. O que é amor? Eles dizem todas as formas de amor: homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, homem com árvore. Há um mês atrás, uma mulher no Brasil casou com ela mesma. É o primeiro casamento de uma mulher com ela mesma. O problema vai ser o divórcio. Imagina ela no juiz fazendo partilha de bens. Essa metade é para cá, essa metade esse é o meu eu aqui, esse aqui é o meu outro eu lá. Vai fazer 2 escrituras. E para as pessoas, amor é você olhar para alguém preso a vícios e você dizer: olha, eu respeito, se destrua no vício, não tem problema, é uma escolha sua. Para as pessoas, amor é alguém caminhando no caminho errado da sexualidade, você olhar e dizer: não, está tudo certo, vá bem, não tem nada de errado com você. O amor radical nos leva a posicionarmos. Nós não vamos xingar ninguém, injuriar ninguém, desrespeitar ninguém na rua, mas nós vamos com todo amor e graça de Cristo Jesus dizer aos que andam no pecado que o pecado é pecado. Nós vamos dizer que adulterar é pecado, que o marido trair sua esposa é pecado. Nós vamos dizer que uma mulher ir para a cama com outro homem que não é seu marido é pecado. Com amor, nós amamos e nós vamos dizer que está errado. Nós vamos dizer que um homem tendo relação sexual com outro é pecado, que uma mulher com outra é pecado, que um homem com 2 mulheres é pecado, que uma mulher com 2 homens é pecado, que antes, que não sendo casamento é pecado. Nós diremos não porque não amamos, muito pelo contrário, exatamente porque amamos. Porque se Deus disse que lançará no inferno quem tais coisas praticam, se eu e você não exortarmos com amor, nós somos omissos e cúmplices. O que querem da igreja? Que a igreja aprove, que a igreja aplauda, que a igreja concorde. Não, isso não é amor. Amor não é você estar do lado de alguém que você acha que está errado e você fingir que ele não está errado. Isso não é amor, isso é falsidade, isso é fingimento, isso é cumplicidade. Amor é você dizer: olha, eu respeito seu comportamento, eu sei que é uma escolha sua, mas eu queria te dizer em nome de Jesus, à luz da palavra de Deus, está errado e esse caminho te levará ao inferno, e eu te amo tanto que eu não quero que você vá para o inferno, por isso que eu estou falando e perturbando a tua consciência. Você percebe que no encontro de Elias com Acabe, quando Elias chega, o Acabe vira para Elias e diz: ah, é você, perturbador de Israel. Elias diz: não sou eu que estou perturbando Israel, mas é você e a casa do teu pai, com esse baalismo, com essa flexibilização que você tem gerado, com esse liberalismo que você implantou, com esta promiscuidade generalizada que se espalhou pela nação, por esses desvios, por esse sincretismo, essa mistura de crença em Yahvé com crença em Baal, esses ídolos, essa idolatria que você semeou, você que perturba Israel. Você percebe que as pessoas invertem, que de repente quem é cúmplice é dito que ama, quem não é cúmplice é chamado de perturbador. Não somos perturbadores da modernidade, da pós-modernidade. Nós não queremos ser perturbadores dessa modernidade líquida. Nós não queremos ser perturbadores. Nós queremos ser pessoas que amam radicalmente o Deus de Israel e que falarão ousadamente em nome do Deus de Israel por enfrentar todas as realidades contrárias ao Deus de Israel. Terceiro e último, irmãos, o amor radical nos leva a prostrarmos-nos diante do Deus verdadeiro. Esse amor radical faz como acontece. O texto diz que Elias lança aquele desafio. Eles jogam ali os animais sobre o altar. Os profetas de Baal
profetizam, eles ficam de 6 da manhã a meio-dia, ao entorno do altar, e o texto diz que eles mancam ali em torno do altar, que eles pulam o altar para lá e para cá, que eles rodam, e eles fazem aquele auê, aquele frenesi, e eles gritam, e eles chamam, e quando dá meio-dia, eu não sei você, mas eu imagino Elias assim, sentado numa pedra com um fiapinho assim de grama na boca, olhando assim, dizendo: grita mais alto. Elias é tão irônico que no hebraico, quando ele fala assim, talvez ele foi atender alguma necessidade, a tradução foi amenizada, que a tradução é assim: talvez ele foi no banheiro, grita mais alto. Elias, só que Elias não falou assim gentilmente, foi no banheiro, né? Elias falou assim: talvez ele esteja, grita mais alto, ele vai ouvir. Talvez ele esteja dormindo, ele cochilou, ele está em meditação transcendental, grita alto que ele vai ouvir. Elias está ali escarnecendo deles. Aí então, naquela hora, eles matam o animal, e eles fazem a oferta, e eles gritam: oh Baal, ouve-nos Baal. E segundo o ritual, eles começam a se cortar, e o sangue dos profetas entorna, e assim Baal se compadeceria deles, e atenderia a oferta, mas ninguém ouve. Aquele demônio chamado Baal, que por vezes se manifestava nos cultos deles, enganando ao povo com os efeitos pirotécnicos, com as falcatruas que eles faziam, com as magias que eles praticavam para enganar o povo. Agora Elias chamou-os a céu aberto, lançou o desafio, não deu chance deles fazerem nenhum truque, e Baal não se manifesta. Elias diz: agora é minha vez. Ele manda encharcar o altar de água. O altar encharcado de água, um rego em volta, uma vala em volta, transbordando água. Elias ergue os olhos aos céus e diz: ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que hoje se saiba que tem um Deus verdadeiro em Israel, que há um Deus único, digno de ser adorado nessa nação, que esse povo reconheça que eu sou o teu profeta, que eu falo a verdade em nome do Senhor, por amor a eles, não por perturbá-los, mas por amá-los. Senhor, que hoje se reconheça isso nessa nação. E a Bíblia diz que naquela hora cai fogo do céu, consome a oferta, as lenhas, as pedras, a terra, e seca a água. O povo cai de joelhos gritando: o Senhor é Deus. Aqui no hebraico, Yehová é Deus, Yehová é Deus. Eles percebem que só existe um Deus, por causa daquele sinal que Deus deu do céu, revelando sua identidade: eu sou o Deus verdadeiro. Como demonstração de um amor radical, eles pegam aqueles 850 profetas e matam, significando que estão limpando Israel daquele culto pernicioso de Baal, e que estão voltando o coração para Deus. O juízo de Deus sobre aqueles que enganaram a nação. Irmãos, o amor radical nos fará nos prostrarmos diante do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, irmãos, Deus da palavra, o Deus revelado na Bíblia. Será que se Deus mandasse fogo cair do céu nessa noite, você acreditaria nele? Você deixaria de cochear entre dois pensamentos? Será que se vissem fogo cair do céu, tantos cristãos que estão cocheando, que estão bambos entre dois pensamentos, cristãos que dizem que creem em Deus, mas que estão envolvidos com o tráfico, pessoas que dizem que creem em Deus, mas se envolvem na corrupção da política, pessoas que dizem que amam a Deus, mas seu corpo é desonrado de forma tão promíscua pelo mundo como qualquer cidadão desse mundo, pessoas que dizem que amam a Deus, mas vivem na soberba, no orgulho, vivem na cobiça, vivem na mentira, vivem desordenadamente em relação à palavra de Deus. Será que se caísse fogo do céu diante delas, cairiam de joelhos dizendo: o Senhor é Deus, e se voltariam para Ele e o amariam de todo o coração? Oh, meu irmão, minha irmã, Deus não derramou fogo do céu diante de mim e de você
Algumas vezes Deus mandou codornizes do céu para que o povo cresce. Algumas vezes Deus fez chover pedras do céu, exterminou os inimigos para que o povo cresce. Deus fez cair água do céu, chuva sobre o povo para que cresça. Deus fez cair fogo do céu para que o povo cresce. Mas nesses últimos dias, Deus desceu do céu, encarnou-se, se fez carne, e em Cristo Jesus veio a nós, se revelou. Esse é o maior de todos os sinais, o sinal de Cristo Jesus morto na cruz em meu e seu lugar. Não há sinal maior. Isso é mais do que fogo caindo do céu. É o amor de Deus derramado do céu sobre nós que merecíamos a ira. Deus derramou o seu amor. Deus derramou sua graça. Esse é o sinal do céu. Se Deus é Deus, sigam. Sigam. Se o Senhor é Deus, siga. Se você entendeu o sinal, se você entendeu o que caiu do céu sobre o altar, como aquele fogo consumiu a oferta, consumiu a pedra, a terra, a lenha, consumiu tudo, o sangue de Cristo Jesus consumiu todos os nossos pecados, nos tirou todas as culpas e demonstrou o amor do Criador por nós. Nenhum Deus amou assim. Baal queria que seus súditos derramassem sangue para adorá-lo. O Deus verdadeiro mandou seu filho e derramou seu sangue para você adorá-lo. Esse é o Deus verdadeiro, irmãos. Esse é o Senhor verdadeiro. Esse é o Senhor supremo. E o que Ele nos ensinou é fantástico, irmãos. É extraordinário. Ele ensinou basicamente você amar Deus sobre todas as coisas. Deus é o seu amor maior. Deus é o seu amor radical. Deus amado por você radicalmente, decididamente. Eu amo Deus mais do que tudo, mais do que todos. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. O máximo que um ser humano pode amar Deus, eu amo e quero servi-lo. Essa é a ordem, isso é o que Ele espera de nós. E Ele disse: eu quero que você ame as pessoas como você ama a si mesmo. Não ame você mais do que as pessoas e nem menos que as pessoas. Ame igualmente. Queira para as pessoas o que você quer para você. Respeite, trate-as bem. Olhe nos olhos, não fale mal delas, não calunie, não maltrate, não xingue, não humilhe, não traia as pessoas. Considere, dê o melhor para elas, como você gostaria que o melhor fosse dado a você. Agora, esse amor tão radical que Ele disse assim: ame os teus inimigos. Você conhece alguma outra crença que diz isso, gente? É interessante que quando um muçulmano é radical é problema. Se um budista é radical é problema. Se um hindu é radical é problema. Agora, se um cristão for um cristão radical realmente no que significa ser cristão, não tem problema nenhum. Que a coisa mais complicada que ele vai fazer é amar o inimigo. Já pensou? Não é o ensino do Senhor? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Você é um cristão radical demais, não é não? É muito radicalismo. Mas esse radicalismo de Cristo não tem o menor problema. Você não vai fazer mal a ninguém, você não vai sair matando ninguém, você não vai explodir ninguém, pelo contrário. Se for preciso, você se explode para salvar alguém. Esse é o amor radical. Deus nos amou com um amor tão radical, que desceu da glória, se fez carne, e como Deus, Filho, homem, morre na cruz em nosso lugar. Agora Ele quer que subamos o Carmelo, sem dúvida nenhuma na alma. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ele me amou, Ele é Deus. Ele me salvou, Ele é Deus. Ele me perdoou, Ele é Deus. Ele me resgatou da escravidão, Ele é Deus. Ele venceu Satanás, Ele é Deus. Ele venceu o pecado, Ele é Deus. Ele venceu a morte, Ele é Deus. O Senhor é Deus, e quero servi-lo e amá-lo de todo o meu coração. Quero viver para a glória dEle. Precisamos, irmãos, de crentes que queiram viver em santidade, confrontar o pecado.
Se Jesus é seu Salvador, siga-o. Se a Bíblia é verdade, viva e pregue-a. Se você realmente acredita que o cristianismo bíblico, como revelado na Escritura, é a crença verdadeira, siga, viva. Não vamos jamais cochear entre dois pensamentos: cristianismo ou evolucionismo, cristianismo ou hinduísmo, sincrismo, shintoísmo, sei lá o que. Tem uma alma definida. Não é cristianismo meramente, é Cristo, é Jesus, é Ele, somente Ele, para a glória dEle. Louvado seja Deus. Que tua alma não esteja dividida entre dois pensamentos. Pelo contrário, que tua alma esteja plenamente coesa num pensamento só: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E fala comigo bem forte 2 vezes, como o povo falou naquele dia. Vamos lá, 1, 2 e... O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O sinal foi derramado diante de nós. Siga-o para a glória dEle. Bênção e alegria eterna de cada um de nós. Fecha seus olhos e ora. Fala com Deus: Senhor, eu não quero um coração dividido. Me ajuda a ter uma alma focada, fechada no Senhor. Nós vivemos numa sociedade que nos quer divididos, que nos quer sincréticos, que nos quer crente, mas vivendo uma vida mentirosa, crentes, mas se drogando, se dopando por aí. Infelizmente, irmãos, as ruas, as cadeias estão cheias de cristãos. Não entenderam o que é amor radical a Deus. O amor radical a Deus: eu vou seguir a Deus e somente a Ele. Ergue suas 2 mãos e fala: Senhor, eu quero uma alma assim, que te ame radicalmente. Senhor, erguemos as mãos porque queremos essa alma que te ama com um amor radical, não dividido, não parcial, não confuso entre 2 conceitos. Mas Deus, queremos uma alma que te ame plenamente, que nos faça viver a plenitude do caminho que o Senhor nos deu, que nos faça viver a fé bíblica cristã, centrados de fato naquilo que é o caminho que Jesus nos deu. É o nosso desejo sincero, Deus, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém.